Romanos, carta do nosso amado Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Ou então ligue o seu smartphone, desde que você não vá atender o telefone. Coloca no silencioso totalmente. Não caia na tentação de atender o telefone, isso é falta de reverência. Não é hora de você atender o celular, nem de você conversar com o seu irmão. É hora de ouvir o Senhor. E ouvir o Senhor. Eu sou aqui apenas um instrumento. Ouça Deus falar com você. Romanos no capítulo 12. E o tema é oferecendo-se em sacrifício. Oferecendo-se em sacrifício. O tema é oferecendo-se em sacrifício. Amém? Nós vamos ler alguns textos, mas para começar, vamos Romanos no capítulo 12. Oferecendo-se em sacrifício. Aí talvez você diga, mas pastor, no começo do culto o senhor disse, o senhor falou de não tem mérito, não tem nada que nós façamos. Justamente, não tem nada. O Evangelho não fala de méritos, de coisas que a gente faz. Para ser salvo, para conseguir alguma coisa, não tem nada que você deva fazer. Mas existe ou algumas palavras na Bíblia, e uma delas é sacrifício, a outra é consagração, uma outra pode ser entrega, uma outra pode ser rendição. E essas palavras são sinônimas, pelo menos no contexto bíblico. Talvez no contexto gramatical não o seja, mas no contexto bíblico são sinônimas. Sacrifício. Não para que você consiga uma coisa, mas porque a Bíblia diz assim, a alma que pecar, esta morrerá. Jesus morreu na cruz e salvou a nossa alma. Não tinha como pagar, não tinha como ser salvo, não tinha jeito, nada que você fizesse. Então a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, então o Senhor nos salvou disso. Nos salvou disso. Essa consciência de salvação que o Senhor nos deu. Mas o nosso corpo ainda está na presença do pecado. O nosso corpo ainda tem desejos. O nosso corpo tem vontades. E a consagração diz respeito a isso. Por isso que nesse texto o apóstolo vai chamar de culto racional. Culto racional. Vamos ler o texto então? Oferecendo-se em sacrifício. Capítulo 12 e o versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício, que apresenteis os vossos corpos, ou o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Outra vez. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Diga vivo, santo, agradável. Isso aí. Vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com este sistema, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, qual seja a agradável e perfeita vontade de Deus. 2 de novo. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Olha para mim, por gentileza. Então, no versículo 2 nós temos um resultado. Só pelo resultado já valeria a pena. Amém? Só pelo resultado. É que nós nunca olhamos para o resultado.
Só pelo resultado, experimentar qual é a boa vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus, só pelo resultado, já valeria muito a pena. Quando a gente faz isso, a nossa mente é renovada. A nossa mente, a nossa consciência é renovada. A gente passa a ter entendimento. Ainda mais nos dias de hoje, que nós estamos passando uma crise terrível. Não estou falando de crise financeira, não. Não, estou falando de crise de caráter. Estou falando de crise de caráter dentro da própria igreja. Irmãos. Você ouve o dia inteiro falar do Lava Jato. E no meio do povo do Lava Jato tem gente lá que se diz cristão. Entendeu? Existe um Cunha lá também. E até onde eu sei, Cunha, a gente punha na enxada, para partir a enxada. Para quem entende esse linguajar, né? É dito cristão, é da ala evangélica. Então a crise de identidade evangélica, cristã verdadeira. Há uma crise terrível. Nós estamos naqueles dias que Paulo disse para o Timóteo. Nos últimos dias, já chegamos neles. Nos últimos dias, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. E o Paulo diz mais ainda: nos últimos dias, os seres humanos, os religiosos, vão arrumar pessoas que falem aquilo que eles querem ouvir. Está na Bíblia isso, irmãos. 1 Timóteo capítulo 4. Eles vão arrumar mestres para si mesmo, mestres que falem aquilo que eles querem ouvir. Então estamos num tempo de crise de caráter cristão. Nossa palavra não vale muito mais hoje como já valeu no passado. Não vale mais hoje. Hoje você dizer que é cristão não quer dizer muita coisa. Há uns 15 anos atrás, uma empresa, o dono de uma empresa que estava começando, me pediu assim: me mande algumas pessoas lá na nossa empresa, porque ele confiava em cristão. Hoje ninguém faz mais isso, não. Hoje ninguém faz mais isso, irmãos. Os cristãos são os primeiros a fazer bobagens. Os cristãos são os primeiros a fazer besteira. Primeiro a fazer asneira. Numa só leva assim, foi uns 15 irmãos da igreja que começaram a trabalhar, uns 15 da igreja. Então estamos em tempo de crise. Então só pelo resultado, experimentar a boa vontade de Deus, experimentar a boa vontade de Deus. Não é experimentar a bênção não, meu irmão. Não é experimentar a bênção não. Não é experimentar uma coisa boa não, humanamente falando. Experimentar a boa vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus, a agradável vontade de Deus. Experimentar. Depois disso que eu vou falar aqui, para que possamos experimentar. Então, oferecer sem sacrifício. Esse é meu tema. O resultado é o versículo 2. Mas o que é oferecer sem sacrifício? O que é oferecer sem sacrifício? Primeiramente vamos ver que sacrifício. Então vejamos as 3 qualidades do sacrifício. Primeira qualidade é sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Irmãos, todo fiel conhece essa coisa de sacrifício. Todo religioso, todo ocultista conhece essa coisa de sacrifício. Todos conhecem. Mas geralmente os sacrifícios aí fora, ou na religião oriental, ou nas religiões kármicas, o sacrifício geralmente é uma coisa morta. É algo morto. Primeira característica aqui é sacrifício vivo. E nós poderíamos entender ou estender esse entendimento como algo em movimento. Por exemplo, só vale para Deus a obediência quando você está vivo. Não, quando eu morrer, a minha alma estiver viva ainda, eu vou obedecer a Deus. Engraçadinho você, né, irmão? Você está brincando comigo, né? Você é brincalhão, não é?
É um sacrifício vivo. E nós podemos basicamente entender: é quando eu estou vivo. Eu preciso decidir enquanto eu estou vivo. Eu preciso me render enquanto eu estou vivo. Então é um sacrifício vivo. E pegando os escritos do Antigo Testamento, é um sacrifício em movimento. Quando os antigos sacerdotes judeus, eles iam oferecer um sacrifício dos animais, embora os animais estivessem mortos, eles faziam isso. O berço do cristianismo é o judaísmo. Quando eles iam oferecer aqueles sacrifícios, eles deveriam fazer um movimento. Eles quase que dançavam. Eles tinham um gesto a fazer, eles tinham que fazer gestos para oferecer os sacrifícios. Era uma lei. Não era a lei pela lei, era a lei como objetivo. Tinha um alvo aquilo. Um sacrifício vivo. Um sacrifício em movimento. Mas principalmente aqui, o entendimento aqui é o seguinte: obediência. Obediência. Porque muitos de nós sabemos o que tem que ser feito, mas nem sempre fazemos. Obediência, gente, obediência não é algo que te salva nas mãos de Deus. A obediência é o sacrifício. Lá no Antigo Testamento, no livro de Samuel, o profeta falou assim, ó: Deus tem prazer mais em sacrifícios de animais, em oferendas que se faça a Ele, do que em que lhe obedeça a vós. Ele faz a pergunta: o Senhor teria mais prazer nos sacrifícios de animais, de ofertas, de entrega, do que em que lhe obedeça a vós? Ele fala assim: porque o obedecer é melhor do que o sacrificar-se. A obediência é o primeiro significado do sacrifício que Deus quer. O sacrifício que Deus quer não é você dar um tiro na sua cabeça, meu irmão. Por exemplo, esse grande país, o Japão, que é um exemplo para nós, diga-se de passagem, eles são muito obedientes. Eu digo sempre para quem está perto de mim, que os japoneses, a nação japonesa, não os japoneses do Brasil, não, esse é outra conversa, é outra cultura, na verdade é outra cultura. Os japoneses lá do Japão, a nação, aquela cultura japonesa, gente, é um espinho nos nossos pés, porque tudo que eles estão fazendo, nós deveríamos fazer. E alguns pensam que quando eles vêm para cá, que eles limpam lá os estádios, alguns pensam que eles fazem aquilo para se exibir. Não, eles fazem isso lá. Eles são assim. Eles são obedientes até o tutano, para quem sabe o que é tutano, né, irmão? Lá no íntimo do seu osso, tutano aquilo dentro do seu osso. Eles são muito obedientes. Mas não é um sacrifício vivo. Porque eles não conhecem o Deus vivo. Tudo que eles fazem seria para a gente fazer. Eles são obedientes, mas é uma obediência que não está fundamentada em Jesus. Entenderam? Eles realmente nos incomodam, porque quando eu olho, eu falo: meu Deus, eu estou fazendo menos do que eles. Eu estou fazendo menos. Na verdade, eu acho que Deus tem um grande plano naquela nação. Ele tem um grande plano. Porque na verdade aquilo é uma luz para nós. Cada vez que você olha para eles, você tem que ter vergonha. Eu tenho vergonha. Cada vez que eu olho para aquela nação, que eu ouço e que leio sobre eles, ou que vejo algum documentário sobre eles, eu tenho vergonha. Então acaba sendo um tipo de luz. Então, oferecer-se em sacrifício, primeiramente, vivo, é obedecer. É estar em obediência a Ele, ao Evangelho, à palavra. Porque nós sabemos o que tem que ser feito. Você sabe, meu irmão, é que você dá o seu jeitinho. A cultura te entortou, né, meu irmão? A cultura foi te entortando, os seus pais foram te entortando, nossos pais, né, melhor falando, foi nos entortando. E nós sempre damos nosso jeitinho, nossos esquemas. Então, primeiramente é oferecer-se em sacrifício vivo, que é o que? Obediência a Deus. Vou fazer algo não porque eu entendi que é melhor, vou fazer algo porque Deus me disse. O Espírito Santo me inspirou. Olha que diferença, irmãos. Todo sacrifício fora de Jesus nada vale. Vale para o tempo, vale no temporal, vale enquanto ele está vivo. Para que, olha, irmãos, em Jesus, falava aqui na quarta ou sexta-feira, não me recordo agora, em Cristo, até mesmo um copo d'água dado a um sedento tem recompensa. Em Cristo, até um copo d'água que você dá ao sedento, ao que está com sede, tem mérito, tem recompensa. Mas você entregar o seu corpo em sacrifício
para morrer por alguém, sem Cristo nada vale. Alguns podem ficar incomodados com essa minha fala, e eu gosto que fique mesmo. Porque se o evangelho não incomodar, não é evangelho, ele tem que incomodar. A gente tem que ficar assim desconfortável. Então, se você oferecer o seu corpo para salvar alguém, eu vou dar meu rim para um, meu fígado para outro, eu vou oferecer um pedaço do meu rim para alguém, eu não sei o que, sem Cristo, nada vale. Agora, um copo d'água que você faz em Jesus é vivo. Pegaram? Então, a primeira questão, a primeira característica aqui é um sacrifício vivo. A segunda questão é um sacrifício santo. Olha para o versículo 1 aí, né? Santo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo. Então, sacrifício santo. Olha para mim de novo, presta atenção, que seria um sacrifício santo. De bate pronto você falaria assim, é algo bem certinho, bem direitinho, assim, algo bem honesto, algo assim de muito respeito. Não, senhoras e senhores, não, lógico que é, não, eu não concordo com o senhor não. Pode não concordar, meu irmão, pode não concordar, mas não tem nada a ver com certinho, com direitinho, com respeito, nada a ver com isso. De primeiro não é nada disso. Um sacrifício santo é um sacrifício, presta atenção, um sacrifício santo é sempre, mas eu falar, sempre que você ler a palavra santo na Bíblia, leia um pouco mais para frente ou um pouco mais para trás, sempre que você ler a palavra santo na Bíblia, a maioria das vezes, você vai ver no texto, sempre a palavra sangue. Repita comigo, sangue. E sangue de quem? Do Clovão aqui? Do Clovão aqui? Não, sangue de quem? Sangue de Jesus. Santo não tem a ver com a sua honestidade, não que nós devamos ser desonestos. Santo não tem nada a ver com a sua bondade. Pastor, mas vem, pastor, vamos lá, vamos conversar, calma lá. Peraí, pô, santo é um cara muito puro, é uma pessoa muito certa, é uma pessoa muito correta. Não, diga para o seu vizinho, não. Você está enganadão. Diga, você está enganadinha. Você está enganadinho. Não. Sabe o que aconteceu com a gente? Nós fomos catequizados, não fomos? Os romanos nos catequizaram, o padre Anchieta e por aí fora, né? E aí tudo que é santo é alguém muito certinho. Não. O evangelho, a escritura, que é o que fala sobre santidade. Porque talvez você falasse para mim assim, ô pastor, mas o senhor confia na Bíblia, eu não confio na Bíblia. Bom, então você não confia em Deus. Porque tem alguns assim no meio da plateia, no meio da igreja, que falam assim, mas o senhor está pegando a Bíblia como referência. A minha referência é Einstein. A minha referência é Freud. A minha referência é Lavoisier. A minha referência é não sei o quê. Não, meu irmão, pode parar, já errou do começo, do começo errado. Não, querido, Deus não se revelou em nenhum outro livro. Deus, o Deus verdadeiro, não se revelou, a Trindade não se revelou em nenhuma outra filosofia, nenhuma. Se você falar de Deus, é só Bíblia. É só Bíblia. E olha que se você fala assim, mas eu sou muçulmano, tem um Ancorão. Se você falar para os primórdios, o pai do Ancorão é o Abraão. Então você vai cair no colo de Deus, na Bíblia. Se você teimar comigo e falar assim, não, eu sou muçulmano, não, então é muçulmano, então você deve conhecer Abraão. E ele é o pai de todos. Ele é o pai de todos. Lá na genealogia, quando começa Abraão, aí vem Ismael, vem Isaac. E aí que vem todo o povo oriental, ou o Médio Oriente. É dali que vem. Então, santo, querido, sempre você vai ver a palavra o sangue. No Antigo Testamento e no Novo Testamento. Falou em santidade, lá vem sangue na frente. É o sangue que purifica. Então quando fala assim, o sacrifício vivo e santo, é um sacrifício fundamentado no sangue de Jesus. Amém, igreja? É uma pessoa que confia no sangue, porque nós fomos purificados pelo sangue vertido lá na cruz. E olha que a Bíblia ainda fala que, embora ele tenha sido vertido historicamente na cruz, espiritualmente foi antes da fundação do mundo. Historicamente foi há 2000 anos atrás, historicamente.
Cientificamente foi lá 2000 anos atrás, mas espiritualmente a Bíblia diz em 1 de Pedro capítulo 1, que foi antes da fundação do mundo. Como é que o texto diz? O texto fala assim que nós, não foi com prata, com ouro, com pedras preciosas, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, apresentado com efeito antes da fundação do mundo. Capítulo 1 de Pedro, versículo 14 a seguir. Pelo sangue. Então o sacrifício santo não tem a ver com a tua pureza, sua pureza, com a sua bondade, com você ser uma pessoa certinho. Você tem que ser certinho, mas esse sacrifício santo é por causa do sangue. Amém, irmãos? Então nunca tire os olhos da cruz. Um cristão verdadeiro sempre olhará para a cruz, e olhará para a cruz e verá: eu deveria estar lá, e alguém tomou o meu lugar. Eu deveria pagar o preço do meu pecado, mas alguém pagou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra nunca mais, mas tenha a vida eterna. Esse é o evangelho, é esse o sacrifício. Então eu me apresento, eu me ofereço em sacrifício vivo e santo, não baseado em mim, na minha bondade, na minha honestidade, na minha integridade, que eu devo ser, tudo bem, eu devo ser isso aí, mas quando eu me apresento em sacrifício vivo, o livro de Hebreus vai ensinar para nós, Hebreus ensina, que a gente chega até Ele pelo novo e vivo caminho no seu sangue. Hebreus capítulo 9 inteiro vai falar sobre isso. Que eu me achego a Deus, eu me aproximo de Deus pelo novo e vivo caminho. Ele fala mais: tenhamos coragem, tenhamos ousadia de entrar na presença dEle pelo novo e vivo caminho no seu sangue. Então oferecer-se em sacrifício vivo e santo, esse santo aqui é fundamentado no sangue. O sangue nos purifica, o sangue cancela os nossos pecados. Não é que o sangue vem aqui e lava o pecado assim, não é o poder do sangue, o sangue expiador de Jesus. Então, oferecendo-se em sacrifício, primeiramente vivo, não morto, não sem movimento, não estagnado, não acomodado, mas um sacrifício vivo. Segundo, santo, baseado no sangue. Sempre se lembrando, porque não há um aqui, irmãos, não tem um aqui que depois de se converter, não há um irmão aqui, inclusive eu, que depois de se converter não tenha pecado. Nós pecamos, e é bem possível que nós pequemos amanhã. E o que você vai fazer? O que você vai fazer? Existe um sangue lá no alto do universo, existe o sangue do Senhor derramando constantemente sobre nós. O sangue dele continua, ele não para, ele tem efeito constante, efeito eterno. O sangue de Jesus. Você já pecou depois de convertido? Eu pequei não poucas vezes, muitas vezes. Sempre que eu me apresento em sacrifício vivo, eu me apresento em sacrifício santo, que é baseado e fundamentado no sangue dele. Não se esqueça disso. E terceiro, sacrifício vivo, sacrifício santo e sacrifício agradável a Deus. Diga: agradável a Deus. Olha para o versículo 1 de novo aí para você ver o texto. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Um culto tem que ter esses três pilares. Culto agradável a Deus. Diga: agradável. Então vamos ver o que é isso aqui? O que seria um culto agradável a Deus? Como é que é isso? Pastor, você não precisa explicar, eu sei o que é agradável. Quer que eu te mostre que você não sabe? Ou pelo menos que você não sabe tanto assim? O que seria um culto agradável? É um culto legalzinho, pastor, um culto direitinho, vai estar legal, bacaninho, você vai gostar, assim, vai ser bacana, legal. Pois é, nada disso. Então vamos pensar agora em Hebreus capítulo 11, só pensar, Hebreus 11. Hebreus 11. Você lembra de algum versículo em Hebreus 11 que fala, que usa essa palavra agradável? Ou agradar? Você lembra? Vamos de novo então? Outra vez? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé.
Então esse agradável, esse agradar, tem a ver com o quê? Fé. Fé. Estou encerrando. Então esse agradável é alguma coisa a ver com fé. Mas aí, o que aconteceu com a palavra fé? O que aconteceu com essa palavra que faz toda a diferença? A palavra fé. Nós começamos a definir fé erradamente. Não totalmente errada. Mas começamos a falar que fé é assim uma grande confiança em Deus. É assim, fé é você confiar muito. É acreditar muito. Por isso nos tornamos religiosos. Aí você fala assim, mas eu confio muito em Deus, eu acredito muito em Deus. Qual é o religioso? Presta atenção. Qual é o religioso que não confia muito no seu Deus? Qual é o fiel? Que não confia muito no seu Deus? Você já parou para pensar que Jesus, quando está nos ensinando a Escritura, poucas vezes ele vai usar a palavra Deus? Qual é a palavra que Jesus mais usa quando se refere a Deus? Me diga outra vez. Outra vez? Pai. Leia a Bíblia com cuidado, procurando Jesus falando a palavra Deus. Você vai achar, lógico que vai achar. Mas ele, às vezes que ele usa, ele está citando um texto. Quando ele usa em questões concretas, raramente ele vai falar a palavra Deus. Ele sempre fala Pai. Lá quando ele era adolescente ainda, Maria e José esqueceram Jesus. Perderam Jesus na multidão e foram atrás de Jesus. Lembra-se disso? Quem lembra disso? Foram atrás de Jesus na festa. 2 dias depois, hein? Aí chegou lá, procurou e achou Jesus. E aí deu uma bronca em Jesus. Adolescente, deu uma bronca em Jesus. O que foi que Jesus disse? Mulher, você não sabia que eu deveria estar cuidando dos negócios do meu Pai? Ah, meu irmão, a diferença está aí. Todo religioso crê muito no seu Deus. Vai falar que não crê, irmão? Você lembra de Elias? Quando enfrentou os 400 e poucos profetas, lembra lá? Você lembra o que foi que os profetas de Baal fizeram para Baal? Quem lembra? Quem lembra? Levanta a mão. Diga para mim então, o que foi que os profetas fizeram? Mais alto. Se cortavam, não é? Se machucavam, sangravam. Vai me dizer que os profetas de Baal não amavam o Deus Baal, que nem Deus é, mas eles acreditavam que eram. Olha para mim aqui, irmão, presta atenção. Vai falar, irmãos, que os deuses, aqueles milhares de deuses da Índia, que o fiel não ama aquele Deus. Não ama o Deus cobra, não ama o Deus jacaré, não ama o Deus não sei o quê. Eles amam. Qual que é a diferença então, irmãos? Porque muitos de nós definimos fé. O que é fé? É uma confiança muito forte, é crer bastante. Não, senhoras e senhores, nada disso. Fé não é isso. Não, porque a fé não é de nós para com Deus, irmãos. A fé é de Deus para conosco. As demais religiões, a fé é do fiel para o seu Deus, para a sua divindade. No Evangelho a fé é de Deus para conosco. Pela graça sois salvos, por meio da, mais alto, da, e isso não vem de vós, não vem de você, irmão. Essa fé vem de Deus, querido, pelo Evangelho. É assim que vem a fé. A fé então é o resultado de Deus te encontrar. Deus te encontra e você sabe que Ele te encontrou. Aí você vai para sua família
e você vive aquele encontro, a sua família começa a olhar para você e fala: esse menino mudou, esse jovem mudou. O que aconteceu com meu filho? Aí eles me ligam em casa: o pastor, o que o senhor fez com meu filho? Eu falei: não fiz nada. Por que ele está assim? Ele endoidou. Não, ele não endoidou, Deus o encontrou. É uma convicção de ter encontrado Deus, de ter encontrado o Senhor. Eu sei que encontrei. Lembra o que Jó disse? Jó tentado, provado, machucado, ferido, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei disso. A mulher do Jó tentou mudar a cabeça dele, envenenar ele. Às vezes as irmãs fazem isso mesmo. Tentou envenenar o pobre do Jó. O Jó falou assim: você fala como uma doida, tá doida você? Eu vim a esse mundo nu, imundo eu vou sair. Eu sei que meu Redentor vive. Então fé não é algo de você para com Deus, é algo de Deus para com você, e aí você devolve para Ele. Como é que eu devolvo para Ele, irmãos? Em sacrifício, me doando, não para Deus, mas porque tive um encontro com Deus, eu me dedico a você, eu me rendo a você, eu me submeto no Evangelho para te servir. Estamos longe desse Evangelho, né, irmãos? Então oferecer-se em sacrifício vivo, em movimento, em obediência, mesmo que você não entenda, santo, baseado no sangue do Cordeiro, agradável, ou seja, com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem a fé, se você não receber a fé que Ele te deu, você não o agrada. Se não houver essa convicção, essa certeza de ter tido um encontro com Ele, isso é fé, é um sacrifício agradável a Deus, é um sacrifício com fé. A fé então é algo que vem de Deus, amém? Nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Romanos capítulo 10 vai dizer para nós: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Quando eu vou ouvir do Evangelho, eu vou me encontrando com Deus. Eu ouço o Evangelho e vai criando uma intimidade. Alguns aqui já podem dizer, alguns aqui já conseguiriam dizer: ai de mim, se eu não orar. Ai de mim, se eu não ler a Bíblia. Ai de mim, se eu não abrir a minha boca. Tem irmãos aqui assim já, eu creio que tem. Ai de mim. Paulo disse isso, né? Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim se eu não ler a Escritura. Porque a fé vem pela Escritura, a fé vem pela palavra, a fé vem pela pregação da palavra. Sacrifício agradável, oferecendo-se em sacrifício. Isso se dá através da obediência. Da obediência. Para finalizar, eu lembro daqueles homens que estavam na festa que Jesus foi, a primeira festa que Jesus foi. Primeira festa, a festa de um casamento, e acabou o vinho. Lembra disso? Quem lembra dessa história? Acabou o vinho. Aí a mãe de Jesus chegou para ele: ó, acabou o vinho. Aí a mãe de Jesus chegou lá para os garçons e falou para os garçons: olha, fica de olho nele, faça tudo o que ele mandar. Passou mais algum tempo, Jesus chamou aqueles garçons e falou assim: olha, tá vendo aquele lugar lá, aquele recipiente? Bota água lá. Bota o que lá, irmãos? Bota o que lá, irmãos? Quem foi que pôs água lá? Quem, irmãos? Fala comigo, irmãos. Os garçons, os servidores, eles colocaram água lá. Eles sabiam que era água, irmãos? Pois é, eles colocaram, encheu aquela caixa de água. Água. Depois que eles encheram de água, eles perguntaram: e agora? Aí Jesus falou assim: pega isso daí, pega e leva para o provador, leva para o mestre de sala, leva para o degustador. Os garçons sabiam que era água aquilo? Sabiam. Eles sabiam que aquilo era água. Eles pegaram e levaram a água lá para o provador? Levaram. Eles sabiam que era água, mas levaram a si mesmo? Levaram. O que o provador provava? O que o provador provava, gente? Vinho. Será que o provador estaria com sede? Os garçons, se fosse você, ia falar assim: Jesus, aí tem água, até onde eu sei o cara não pediu água.
Vamos combinar aqui, Jesus? Vamos combinar? Ó, o senhor é bacana, sou legal, gosto do senhor de paixão, morro de paixão pelo senhor. Você é um cara muito legal. Mas assim, até onde eu sei, eles poderiam falar, não poderiam? Eles estariam errado de falar? Não, eles não estariam errados, irmãos. Eles viram, eles mesmos colocaram água lá, irmãos. Eles puseram água lá. Eles, ó, Senhor Jesus, olha, eu sou garçom, e o cara não pediu água não, o cara ali prova vinho. Eles levaram lá, irmãos. Essa atitude de pegar a água e levar ao provador, isso é oferecer em sacrifício, porque eles sabiam que aquilo era água. Você está entendendo o que é chegar, irmãos? Eles sabiam, não era para eles, eles não iam ganhar nada com isso. Isso é oferecer sem sacrifício. Quando eles chegaram lá e deram a água para o provador, ele bebeu. O provador disse: nunca vi um vinho assim. Eu acho que os garçons deram pane. Hã? Eu nunca vi um vinho assim. Chama lá o noivo, chama o noivo. Chamaram o noivo. O noivo veio. Aí o provador falou assim: vem cá, até onde eu sei, serve-se o vinho bom no começo. Quando a pessoa está chapada, né? De 4 pés lá já, aí serve o vinho meia boca. O vinho baratinho, né? O São Roque. Ou São Tomé. Ou São não sei o quê. Né? Aí serve aí o vinho basicão. Mas você, disse o noivo, disse o provador, você deixou o melhor para o final. Ah, imagina a cara dos garçons, irmão. Os garçons se sentindo, né, irmão? Ó, imagina esse canto de pose assim, ó. Aquela ação de sair da caixa de água e levar para o provador, aquilo é oferecer-se em sacrifício. Eles sabiam que era uma água, mas eles obedeceram, oferecendo-se em sacrifício. Desafio você nessa noite a abrir a sua cabeça, abrir seu entendimento e entender que você tem um chamado. O Senhor te escolheu, não para você ficar diante dele fazendo coisas para ele, mas em nome dele fazer coisas para os outros. Oferecer-se em sacrifício, falar quando tiver que falar, cantar quando tiver que cantar, estender a mão quando tiver que estender a mão, ajudar quando tiver que ajudar, oferecendo-se em sacrifício vivo. Curva sua cabeça, irmão, feche seus olhos agora. Gostaria que você refletisse nisso. Eu não sei como você chegou aqui, mas se você quer uma palavra de Deus, você recebeu. Se você quis uma palavra de Deus, você recebeu.